Prepara-se para ir à polícia. Eu nasci em Alpedrinha, aos 16 anos vim embora para a Póvoa de Santiria, sozinho. Não estava zangado com os pais, só que eles entendiam que eu, enfim, devia fazer-me um homem, embora tivesse o apoio do diretor da fábrica onde fui trabalhar. E depois também, trabalhando de dia, estudando à noite na Escola Industrial Afonso Domingos. E, de facto, comecei a sentir como era difícil viver. Porque naquela altura, agora não, mas naquela altura os comboios eram raros. Saía da escola às 11 horas, tinha um comboio que chegava às 2 da manhã. E às 7 horas tinha que me levantar para às 8 ir para o trabalho. Portanto, isto, muitos dias que isto acontecia. O ambiente na empresa onde trabalhava era um ambiente de, digamos, já no tempo do fascismo, mas de gente que sabia o que queria e onde o PCP já tinha certa implantação na clandestinidade. Na Afonso Domingos também encontrei depois pessoas que, enfim, já com uma visão de esquerda, e foi assim, portanto, fui aqui na Póvoa de Santiria, habituado a um ambiente, enfim, reivindicativo, na fábrica principalmente, na escola não tanto, mas na fábrica. E com todas as dificuldades que apareciam, portanto, para nós nos podermos deslocar para a escola e tudo mais. Portanto, aconteceu naturalmente. E depois com o contacto, evidentemente que não foi assim, eu inventei nada. O contacto com pessoas que me foram mentalizando. Na Escola Afonso Domingos era com amigos que, enfim, me convidaram para aderir ao Mundo Juvenil. O Mundo Juvenil teve 2 anos e depois até ser convidado para integrar o PCP. Portanto, é aí com responsabilidades já na empresa, porque eu fazia o contacto da organização da empresa com o funcionário do partido, com o qual reunia num olival, que agora é uma urbanização de 20 mil pessoas, mas era uma extensa olival, onde nos encontrávamos, onde havia, enfim, a transmissão de mensagens, a cotização dos que eram militantes e a entrega do avante, que eu depois, no outro dia, distribuía, cautelosamente, evidente, para os camaradas já da empresa. Agora, no partido, sim, no partido é que já foi uma coisa, digamos assim, a sério. Não é? Portanto, já não digo com a sensação, mas com a consciência de que corria perigo de ser preso, porque eu vi o exemplo de algumas pessoas que tinham sido, umas que eu conhecia, outras que eu, enfim, por conhecimento que havia, por ser transmitido, tinham sido presos pelo PIDE. E a PIDE, claro, a PIDE não brincava, não, em serviço. Vou para a tropa em 58, Caldas da Rainha. Depois fui tirar o curso de Sargentos Milicianos para Tavira. E em Tavira, em determinada altura, pediram voluntários para a Força Aérea. Aí bati palmas, fomos já, porque sabia que na Força Aérea era, digamos, diferente do Exército, eu quis me libertar. E, de facto, fui convocado para a Força Aérea, para o Aeródromo Bazum, no aeroporto de Lisboa. E numa situação muito agradável foi o serviço de secretaria, que mandava a estudar. E passei assim um tempinho agradável até chegar a uma altura que o comandante me chama e me diz: pá, tenho aqui a indicação, vais recolher ao estabelecimento prisional da Tarfaria. Então, mas porquê? Eu não posso dizer mais nada, não sei. Pronto, já sabia. Claro que sabia que havia ali o dedo da PIDE. E estive um mês também. O facto de ter andado a estudar deu a possibilidade de fazer serviço na secretaria. Portanto, foi um mês, digamos assim, entre aspas, bem passado, preso, mas estava liberto porque não estava sempre na cela. E até que houve, passado um mês, regressa à unidade, passa-me a disponibilidade, como se costumava dizer, e como era. E o comandante, pronto, nós na Força Aérea podíamos usar a nossa roupa civil e quando saíssemos podíamos mudar a farda para a roupa civil.
e que ainda lá estava. Portanto, entregar a farda, a tua roupa civil e estás disponibilizado, portanto, podes ir embora. Claro, quando vinha a sair do portão, 2 agentes que eram da PID, um de um lado, outro na baixa. Meteram-me no carro, caminho da PID. Pronto, e o contacto com a PID inicial foi assim. Leva-me logo para a sede da PID. Identificação, portanto, aquilo de identificação, para começar logo em 5 dias e 5 noites sem dormir, cheio de pressões, chapadas, a exigência de eu dizer aquilo que eles queriam que eu dissesse. E então havia até um fulano da PID com uma certa piada, enfim, entre aspas, que dizia, pá, não dizes nada, eu estou aqui 4 horas só, agora tu continuas eternamente por aqui fora até te resolveres. Portanto, eles até gozavam assim desta maneira, e era verdade, foi muito difícil, foi a tortura do sono, aquilo é do sono e o estado, mas esse estado era variável. Eu estava sentado, chegava um tipo da PID, sentado, vamos lá pôr de pé, vamos lá conversar de pé. Mas eu não tenho nada a fazer, está bem, mas de qualquer maneira de pé. Era capaz de estar assim umas 4, 5, 6 horas, até que chegava outro fulano de PID. Vamos lá sentar e conversar, quer dizer, a procurar. E era assim que as coisas se faziam. Pá. Eu lembro-me até o episódio de um fulano, um indivíduo da PID, que parecia ser um bocado conversador. Ele dizia, pá, você não tenho nada para dizer, não tenho nada para dizer, não me importa. Esse é que dizia assim, eu estou aqui 4 horas, você continua por aí fora, agora, se me dá licença, vou ler aqui. E então posso ler um livrinho. Quer dizer, parecia ser um PID, entre aspas, sociável. Esse homem participou no assassinato do Humberto Delgado, que é conhecido o Tianza, que já falecido. Portanto, que é o homem que, pelo menos para mim, e não só para mim, parecia ser um PID menos agressivo e teve esta ação no assassinato do Humberto Delgado. Portanto, era gente assim muito esquisita. Em determinada altura tive um ataque de tosse, não sei, e que eu depois acentuei. Portanto, eles aí reconsideraram, mandaram para a cela. Foi o primeiro contacto que tive com a cela. A cela, os chamados curros. Para essa cela de Aljube, 3 metros de comprimento, 2 de largura, e agora, quando começo disso, até pensar, se fosse agora, eu não aguentava. Não tenho problemas de claustrofobia, mas quando me lembro, como é que é possível, eu e muitos outros camaradas, estarmos naquelas condições, durante um mês, sem comunicação com ninguém, a não ser com o guarda, que nos abria a porta, sem um lápis, sem um papel, sem nada, sem contato com a família, sem nada, absolutamente foi horroroso, foi um mês terrível, Ali assim, um corredor, que essa cela dava até para a sede de Lisboa, portanto havia a fachada da sede, mas mais nada, porque tinha um corredor até a janela, e pronto, e foi de facto, foi um mês terrível. Portanto, durante esse mês era interrogatórios constantes e com esta particularidade. Repara nisso, às 3 da manhã, prepare-se para ir à PID. E eu assim, mas agora? Sim, agora. Pronto, às 3 da manhã. Fazia isso muita vez. Portanto, foi de facto um mês terrível. Depois, passado um mês, passei por um regime mais ou menos normal, já com a companhia de outros camaradas. Portanto, um regime que já dava para estarmos assim, já tínhamos visitas da família, controladas, claro, e já podíamos comunicar, já podíamos escrever, controlado pelo serviço da PID. E tínhamos direito a ter um jornal, que era lido pelos 12 a 14, então de uma maneira curiosa, era a nossa vivência ali, e tínhamos que superar toda aquela situação. O jornal vinha, passava para as mãos de um camarada que selecionava as notícias que considerava importantes sob o ponto de vista político. E depois o jornal passava de mão em mão. Depois disso, íamos então comentar as notícias que tinham sido selecionadas. Era uma coisa formidável, de contacto. Isto fazíamos, mesmo até com livros. Livros, às vezes, importantes que conseguíamos lá meter. E então, o livro era lido por todos, porque eles queriam, e depois discutíamos o livro. Portanto, esta era a nossa maneira de passar o tempo,
de uma forma interessante. E depois, para além disso, era ler muito e fazer esta coisa formidável. Jogar xadrez. Este é um diploma do torneio de xadrez. Portanto, tínhamos que arranjar maneira de passar o nosso tempo da forma mais agradável. O Aljube estive um ano. Ao fim do ano, portanto, foi o julgamento. Depois do julgamento e condenado, passei para Caxias. Portanto, os torneios de xadrez já eram em Caxias. Em Caxias, portanto, fui condenado em 2 anos de pena maior, que implicava as medidas de segurança, que prolongavam por 3 anos. E havia esta particularidade, quando tínhamos pena maior, perdíamos metade do tempo, não sei porquê, portanto, não há explicação por isso. Um advogado famoso, que é um homem que... Arlindo Vicente, conhece. Portanto, havia uma série de advogados que se disponibilizavam para... Tínhamos o advogado oficioso, mas depois nós arranjássemos outro advogado melhor para nós. Havia uma série de advogados que se disponibilizavam gratuitamente a defendermos. O Arlindo Vicente foi um deles. Portanto, fez uma defesa, enfim, boa. Tive duas testemunhas que, enfim, dizerem que era bom rapaz e tal, eu costumo não machismo. Eu neguei a acusação, mas isso não impediu que o juiz, cegamente, porque tinha as ordens da PIDE, condenaram em 2 anos de prisão, com medidas de segurança que, concretamente, passou para 5 anos e meio. E passados em Caxias. A passagem do Aljube para Caxias foi assim, desta forma. Aí já tínhamos assim, já outra possibilidade de contatar com as pessoas, com a família, até com um sistema dos chamados relatórios. Portanto, rede de um lado, da rede do outro, afastado 1 metro, e assim comunicávamos com a família. Mas não éramos só um, era uma série deles a falar. Portanto, imagina, a falar-me assim, aquilo era uma barulheira infernal. E depois ainda com nós a particularidade. Parece que estávamos a fazer algum mal a alguém, com o guarda a circular no intervalo entre as duas votações. Na prisão, claro, era diferente, que havia uma solidariedade bastante grande. Havia, quando recebíamos um lanche da família, era distribuído por todos. Portanto, um exemplo. Não é? Nós podíamos estar 12 numa sala e havia alguém da família que levava 6 laranjas. Era metade daquilo tudo. Isto é um exemplo que não seria exatamente assim, mas assim funcionava. Porque tínhamos sempre um responsável pela cantina. A cantina era os lanches que vinham da família, vinham para ali, e que depois ele que distribuiu equitativamente por todos, depois da refeição, e depois eram coisas assim, uns mimos, umas bolachinhas, uns bolos, e numa situação de... Portanto, como é que eu ia dizer? Que eu, depois, quando saí, não encontrei isso cá fora. Aquela amizade, aquela solidariedade, E como eu dizia, portanto, presos injustamente, por uma causa justa, e estava-nos para isto. Nós tínhamos um processo de passar o tempo estudando. Eu dava lições a camaradas com menos preparação. Eu recebia lições, nomeadamente, eu lembro de um camarada que vivia em França, ensinou-me francês, e estudávamos, aquilo não era de qualquer maneira. Depois da leitura do jornal, era o estudo, cada um, sabe, uma mesa grande e tal, de tal modo que, quando era às 7 horas, dizia o responsável lá para a chamada cantina: camaradas, levantar a mesa, são 7 horas. E havia sempre alguém que dizia: já 7 horas. Vejam o que é que isto quer dizer. Preso e dizer já 7 horas. Parece que não queria que passasse o tempo. Era evoluídos como estávamos. E depois da refeição do jantar, eram estas brincadeiras, xadrez, leituras, conversas, etc.
Eu lembro de certas situações, nós, por exemplo, em Caxias, tínhamos o hábito, perdão, de comemorar, por exemplo, a implantação da República. Então, às 9 horas da manhã, no render da Guarda, todas as salas, não era preciso combinarmos, que aquilo já sabia que era assim, cantávamos a portuguesa, sabendo que íamos ser castigados. Portanto, o que se diz, ou mês sem visitas, ou sem podermos corresponder, escrever, e leíamos o castigo. E é o episódio de um camarada que era mais velho, e que quando foi aplicado o castigo, portanto, que o guarda veio indicar-nos, portanto, abriu a porta e disse: o castigo tal. E eu dizia: mas eu não cantei. Aí vai falar com o chefe dos guardas. Foi falar com estava ele. Falar com o chefe dos guardas, e então, se fulano, não contei, portanto, não que eu cantasse. Isso parece ficção. Não, na próxima oportunidade, era o que mais cantava, com mais força. Eu dizia ao Mário Augusto, já velhote: não é preciso, está bem, mas eu outra vez não cantei, fui castigado, agora estão-me a pagar. Não deixávamos fazer, a exigência de mais tempo de recreio, o recreio que deu a possibilidade daquela fuga famosa de Caxias. Nós quase que presenciámos isso, porque foi naquela altura que nós ouvimos e percebemos com os tiros que se sentiram para ver qualquer coisa. E depois ouvimos a conversa de um fulano, de um guarda com outro: fugiram, 6 gajos, 6 ou 7. Até o mais velho, né? O mais velho era o Chico Miguel. E essa foi, de facto, um momento de euforia e de entusiasmo formidável. Tem uma história, o famoso Tereso, que era um camarada que esteve preso, e que, em determinada altura, o Tereso passou-se para o inimigo, portanto, dizendo que não queria estar com os comunistas e queria estar numa situação favorável, queria estar afastado. Aquilo foi uma sensação para nós desagradável. Ele era motorista da Carris e começou a mexer nos carros dos funcionários, nomeadamente do carro blindado do Salazar. Punha a trabalhar de vez em quando para não ficar assim paralisado. Não? E quando ele passava com o carro, até se ria para nós e dizia: a gente chamava todos os nomes. Não é? Até que, em determinada altura, quando sai essa fuga, foi conduzido por Tereso. Portanto, aquilo tinha sido combinado, previsto, muito tempo antes. Ele conseguiu convencer os tipos da cadeia da PIDE, de que os guardas e os PIDes eram maus, mas também eram burros. E então convenceu-os de que, de facto, ele estava feito amigo. Conseguia, de facto, aquela pureza, mesmo a pureza. Portanto, eles libertaram-me, estava em Caxias, e entregaram-me, à rua, por ali abaixo, apanhar o comboio, e depois fui para Lisboa, que eu morava na Póvoa de Santiria, mas tinha famílias em Lisboa. E a minha namorada, que era namorada, esperava-me em casa de uma tia. Imagina, esta mulher, que agora somos casados, não é? Tínhamos 21 anos, acompanhou-me 5 anos e meio a visitar-me todas as semanas, exceto nos primeiros tempos que não havia autorização. E claro, era ela que me estava à espera, que os meus pais viviam em Alpedrinha. E foi aquele encontro, imagina-se. Politicamente não estava envolvida como eu estava, não estava, mas tinha de facto uma consciência política que levava a isto, de esperar por mim 5 anos e meio. Portanto, eu, para além da atividade política, claro, com todos os cuidados, mantive, mas recorri muito às coletividades. Portanto, uma
coletividade, que é o Grupo Dramático Povoense da Póvoa de Santiria, dedicado, enfim, a convívios, à cultura, e nessa altura, a mania que eu trazia, se calhar, da prisão, para constituir uma comissão cultural. Dizíamos comissão cultural, que agora podemos dizer comissão político-cultural, por todas as atividades que desenvolvíamos legalmente, digamos assim, eram com esse cunho. Nós, quando convidávamos para fazer palestras naquela coletividade, um Árvore Rodol, em Virajasqueiro, o Bernardo Santareno, portanto, era gente de centro-esquerda, né? E que representávamos e fazíamos sessões de poesia, também a mania da poesia, e que, por exemplo, o José Carlos Vasconcelos, com o Carlos Paredes, uma sessão formidável, de tal maneira que, passado um mês, eu tive que os convidar e convencer para voltarem outra vez. Portanto, eu recorri muito a isso e depois também ao teatro. E com esta idade, a mania do teatro continua. Portanto, ontem eu tive ensaio. Mas tive dificuldade em arranjar emprego porque a empresa onde eu trabalhava, a Companhia Industrial Portuguesa, que agora já não funciona, foi comprada pelo CUF. E quando eu procurei, naturalmente, foi-me dito que não. Que a administração da CUF não conseguia. E depois eu recorri à PIDE e dizer, não, nós não temos nada com isso. Você está liberto, agora já não é connosco. Agora, pronto, resumindo e concluindo, não consegui ir para aquela fábrica. E então, passado relativamente pouco tempo, arranjei emprego na MEC, de empresa, onde trabalhava o Jerónimo de Sousa. Trabalhava. E aí é que estive empregado até ser reformado. E foi aí que eu fui, passei-me na altura do 25 de Abril. Portanto, estava eu, de facto, nessa empresa. Nós soubemos que havia qualquer coisa, qualquer movimento. Havia assim, uns rádios pequeninos e eu levei o rádio para a secção para ir acompanhando. As trabalhadoras, era uma secção só de senhoras, mas 15 ou 18, e aquilo, com aquela situação que ia relatando, choravam, não sei o quê. O que é que vai acontecer? E em determinada altura, eu ouço uma canção do Zeca Afonso. E digo, pessoal, isto é nosso. Vamos lá, parar com o choro e vamos rir que isto é nosso. Foi, confirmação, foi quando tivemos conhecimento de... Claro, foi um alvoroço naquela fábrica, com 150 pessoas, metade pessoal feminino, metade masculino, era assim. E um desassossego que já ninguém tinha sentido. Nessa altura tínhamos constituído, ainda no tempo do fascismo, com Jerónimo de Sousa, Cartacho, uma comissão da unidade, que era, depois foi as comissões de trabalhadores, naquela altura a comissão da unidade, que era aceito pelo patrão, porque ele pensava, e muito bem, que era preferível reunir com a comissão de trabalhadores do que estar sujeito a ser, enfim, interpelado por um trabalhador ou outro em relação a isto ou aquilo. E então resolvemos, isto não há maneira de trabalhar. E fomos falar com o patrão. Olha, o que aconteceu, isto assim, o pessoal não está. Então, vamos fechar a fábrica e até amanhã. Foi assim. E depois saímos e cada um foi à sua vida. Eu já não vim para Lisboa, fui para Vila Franca, e é só onde eu vivia. E pronto, e foi assim o 25 de Abril. Depois imagina-se o que é. Portanto, foi logo um comício que organizámos, e depois foi a liberdade. Que inicialmente foi um golpe militar heroico. No tempo do fascismo não era para brincar, mas, claro, só o golpe militar não chegava. Foi este povo que aderiu de uma maneira extraordinária de norte a sul do país e que a apoiar e que transformou, repito, o golpe militar numa revolução a sério, porque transformou toda a estrutura do país.